Deputado, vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro ano de governo Lula. Na opinião do senhor, o que o Brasil perdeu com a eleição do presidente Lula? O que o Brasil ganhou com a não reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Olá, eu sou Matheus, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Muita gente fala que o Lula não tem feito nada, né? Mas eu discordo, ele tem feito muita coisa. Não para o Brasil, né? Ele tem feito coisa, por exemplo, a Argentina, como, por exemplo, os subsídios que tem dado aos produtores de leite, né? Trazendo, importando leite aqui para o Brasil e destruindo os produtores de leite aqui do nosso país. Patos de Minas, que é o terceiro maior produtor de leite do Brasil, tem sofrido muito impacto com relação a isso. O Lula, né, que prometeu aí a redução de impostos, mas que na verdade está somente criando impostos para poder ter maior arrecadação. Então a pessoa que acreditou, né, como por exemplo acreditou aí na picanha, está sendo entregue de fato abóboras, né, abóboras de todos os tipos, como por exemplo na própria economia, enquanto o brasileiro sofre para poder trabalhar dia após dia, tendo uma vida bastante difícil. Você vê aí esse governo gastando o seu dinheiro de forma irresponsável, de forma irrestrita, né? O Lula passou mais tempo fora, né, do Brasil do que dentro do Brasil, em viagens de hotéis luxuosos, juntamente, né, com sua esposa Janja, e que tem realmente deixado muito a desejar. Inclusive os próprios ministérios, não tenho visto a atuação deles, como por exemplo o ministro da Justiça no combate ao crime organizado. Violência no Brasil cresce a cada dia mais. Nós temos aí os índices, né, da economia simplesmente catastróficos, pegou aí 54 bilhões de superávit do Bolsonaro e agora vai entregar, não tenho dúvidas, um mínimo de déficit aí de 120 bilhões. Então, de fato, são números que nos assustam para aqueles que não sabiam quem era o Lula, né, que foi condenado aí 3 vezes por corrupção e, obviamente, ele jamais viria à tona na presidência do nosso país para fazer algo diferente. Então, eu lamento muito por aqueles que foram, né, enganados com o discurso populista e fácil do Lula e que agora está tendo que enfrentar uma vida bem mais difícil do que a sua esposa Janja. Deputado, eu conversei semana passada de forma exclusiva com o ex-ministro Onyx Lorenzoni, com a senadora e ex-ministra presidente Jair Bolsonaro Damares, e os dois afirmaram uma mesma questão, que a própria esquerda vai fazer com que a direita volte ao comando do país. O senhor concorda? Olha, muitas vezes é fácil lutar contra a esquerda porque é só deixar ela falar que ela mesma se destrói, né? Você percebe mesmo o próprio Lula, quando ele abre a boca, é ótimo para nós. Quando a Janja fala, é perfeito, até mesmo porque as pessoas começam a perceber de fato quem eles são. Agora, eu acredito que essa questão do poder, ela é muito relativa. Enquanto o Bolsonaro esteve no poder da presidência, isso não quer dizer o poder do Brasil em si. Nós temos ainda um trabalho muito grande nas universidades, nas escolas, na produção cultural, que a esquerda domina. Então eu acho até meio antagônico a esquerda dizer que perdeu o poder durante os 4 anos do Bolsonaro, porque pelo contrário, eles simplesmente se estruturaram, se fortaleceram e pegaram o poder nominal, que é o poder da presidência. Mas é claro, acredito que as falhas que a esquerda tem cometido dia após dia vai fazer com que pessoas abram os olhos e não votem mais na esquerda. Nesse ponto, sim, eu concordo. A primeira-dama Janja falou nesta semana sobre um desejo de ter um gabinete próprio, né? Diz que trabalha e por que não teria um gabinete? É esse o protagonismo que a mulher precisa ocupar no Brasil, sendo uma primeira-dama e tendo a atuação que ela tem no governo hoje? Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Acho que a Janja ela é tão carente de identidade, né? Porque falta tanto serviço, acho que é tanto tempo à toa, que realmente falta para ela fazer algo que realmente preste para os outros, porque ela tem que entender que servir é servir aos outros e não a ela mesma. Você teve, por exemplo, como exemplo, a Michelle Bolsonaro, que foi a nossa ex-primeira-dama, que ela trabalhava, mas em prol do outro. Isso de fato é servir. Não é fazer um gabinete próprio para poder despachar e cumprir os seus interesses. Ela deve dar o exemplo, né, começando por ela, de gastar o dinheiro público, o dinheiro das pessoas, em hotéis luxuosos, que a diária chega, por exemplo, a 720 mil reais, como nos casos que ela passou ali em Paris, na França. Então,
ela não é um exemplo, acredito, de ocupação da mulher na política. Pelo contrário, eu acho que mulheres na política são mulheres, primeiro, né, que defendem a vida desde a concepção, mulheres que se respeitam e se dão respeito, e mulheres que defendem pautas realmente que são dignas de honra e de respeito, que coisa que eu não vejo na Janja. O presidente Lula está sendo criticado pela falta da presença dele em vários estados do Brasil e pela ida constante ao exterior. Em Minas Gerais, por exemplo, deputado, o presidente não esteve desde a eleição. Foi durante a campanha na tentativa de conseguir votos e ser eleito, mas não foi quando eleito e sempre é cobrado. Já confirmou algumas idas e cancelava. Por que o presidente, na opinião do senhor, não chega aos estados? Eu acredito que primeiro ele está com medo de enfrentar o povo, a rejeição, a vaia, né, a hostilidade, porque enquanto você tem o ex-presidente andando em qualquer lugar do Brasil, ele realmente só vai em eventos fechados, coordenados, porque de fato ele não tem esse apoio popular, carismático, que até então Bolsonaro tem a tranquilidade de andar no meio das pessoas. E vejo que ele é isso, né? Ele foi a pessoa, por exemplo, que menos recebeu presidente, menos recebeu deputados, né, em comparação, por exemplo, ao Bolsonaro e outros presidentes. Ele viajou mais para países do que para estados brasileiros. Isso mostra a prioridade desse governo, né? Ele está mais preocupado em fazer ali relações exteriores, que inclusive não tem gerado nada de benefício para o Brasil. Inclusive os investimentos estrangeiros caíram, se não me engano, 40% aqui no nosso país por conta dessa falta, né, de diplomacia no exterior. E a gente percebe que ele não faz nada além, de fato, de fazer algo para si mesmo, né? Eu acredito que até o fim aí do mandato consegue fechar 40 ministérios e aí vai ficar ótimo, né? Mais um ministério aí para poder serrar aí pro Centrão e tirar mais uma mulher, né? Porque daqui a pouco pode pedir aí realmente música do Fantástico, né? Foi já a presidente da Caixa, foi a Ana Moser e agora com certeza mais uma mulher aí vai ser rifada para poder dar espaço para o Centrão. Esse é o homem que diz sobre diversidade e sobre alocar a todos. Realmente é um estelionatário eleitoral. O PT está perdendo protagonismo, cedendo tanto ao Centrão? Eu acredito que o PT, a esquerda ele não é um movimento ideológico, ele é um movimento geopolítico, então ele é como se fosse a água. Qualquer lugar que você colocar o Lula, ele vai se adaptar, porque ele está preocupado com o poder. Ele não está preocupado se vai ser taxado de algum rótulo, até mesmo porque, qual que é o foco do Lula? É financiar a América Latina. Foi para isso que ele foi tirado da cadeia e foi para isso que ele foi colocado aqui no Brasil. Então, antigamente, o Lula falava mal dos bancos, falava mal dos capitalistas. Qual foi a época onde os banqueiros mais lucraram no Brasil? Na época do Lula, no primeiro governo dele. Ou seja, ele não se apega a nada porque ele não pode se comprometer com rótulos. Antigamente, as mesmas ideologias que eles defendem com a força e martelo, Fidel Castro, que fundou o Foro de São Paulo junto com Lula, matou e perseguiu homossexuais em Cuba. E hoje eles dizem defender os direitos LGBTs, percebe? Não é que eles defendem algo, eles podem defender tudo, se isso for de acordo com eles. Até mesmo se for incoerente. Mas desde que seja para o poder, eles estão dentro. Então, não é que o Lula, isso cai mal para ele ser do Centrão ou não. Se for para o bem deles, se for para o bem da causa deles, do poder próprio, eles estarão com o Centrão. Se amanhã o Centrão não servir mais, eles abandonam o Centrão. Deputado, como que a direita está se organizando? Agora que a gente tem o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Braga Neto inelegíveis, como que está se organizando para tentar reverter essas duas situações e também para chegar à eleição de 2024, pensando também em 2026? A direita percebeu que o brasileiro não tem que parar de pensar de 2 em 2 anos só. A gente, durante muito tempo, responsabilizou e terceirizou a responsabilidade do nosso país somente para uma pessoa, presidente da República. Uma pessoa não é capaz de mudar o Brasil inteiro. Isso cabe, eu sei que é clichê, mas cabe a cada um de nós. Então isso passa, por exemplo, pelos conselheiros tutelares, que a direita já se organizou e pelos números fizemos mais de 70% no Brasil inteiro. Inclusive em Belo Horizonte foi remarcado, né? Foi anulado as eleições e vai ter uma novas agora e nós vamos batalhar novamente para eleger novos conselheiros tutelares. Então, a direita ela vem se organizando em compreender que o poder, né, o domínio de uma cultura não se dá somente em âmbito eleitoral. Eu duvido que talvez uma pessoa saiba o nome de 3 projetos de lei da sociedade e os seus respectivos números. Mas eu tenho certeza que ele sabe o nome do cantor, do artista, do filme, do documentário, porque isso nos influencia.
Então a direita tem compreendido isso, principalmente os jovens. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos indo em encontros regionais, palestras, obviamente também com o próprio PL, né? A Michelle Bolsonaro mesmo tem feito isso no Brasil inteiro com encontros com mulheres, mas a direita tem feito isso, tem se infiltrado na cultura, no marketing, levantar novos professores, juristas, pedagogos, psicólogos, jornalistas, porque se a gente quiser mudar algo de fato, não adianta só ganhar a cereja do bolo. A gente viu o que acontece quando você ganha só a cereja do bolo, o bolo inteiro é da esquerda. Então assim, eu fico muitas vezes atônito em ver que a esquerda não percebe que eles têm tudo, e se colocam como se eles não tivessem nada. Enquanto o Bolsonaro foi presidente, os professores da minha universidade eram todos de esquerda. Os juízes continuam, muito deles, eu sei que tem ótimos juízes pelo Brasil que são indignados com o que está acontecendo, né, com a nossa Constituição, mas muitos juízes não mais julgam pelo conhecimento jurídico, mas pelo relacionamento jurídico. Hoje, se uma ação minha, como por exemplo o caso da peruca, né, que aconteceu, se cai em alguém que talvez não goste de mim, eu já sei o resultado. Que justiça é essa? Né, que a cega é somente de um olho. Então eu acho que a direita incompreendeu isso, que a revolução que nós temos que fazer não é uma revolução de um dia por outro, vai demorar bastante tempo, é ter uma paciência, não uma paciência passiva, mas uma paciência ativa de saber que esse corpo chamado Brasil, que tem um câncer chamado PT, vai precisar de muita quimioterapia. Vai precisar de muito tempo para poder limpar tudo e ficar um corpo são. Mas para isso, haja trabalho e haja pessoas para poder fazer isso. Deputado, o senhor citou o caso da peruca, foi arquivado pelo Conselho de Ética, mas gerou um bafafá, ganhou destaque na imprensa, muita gente falava sobre isso. Claro, a esquerda usou isso durante muito tempo também nas redes sociais. Esse arquivamento significa o quê para você? O arquivamento é o rumo natural de algo óbvio, de que não há crime de opinião. Não há crime uma pessoa botar uma peruca para poder exemplificar um exemplo, exemplificar um caso, como eu poderia, por exemplo, ter colocado uma máscara para poder falar do Covid, poderia ter colocado uma boina para poder falar da PM, poderia ter colocado qualquer coisa para poder representar algo, pegado uma abóbora para poder representar uma picanha, enfim, é a maneira de elucidar algo. Agora, o que eu disse, eles jamais conseguem me refutar, porque o que eu disse no dia 8 de março de 2023 ecoa nos 4 cantos do Brasil, e inclusive a esquerda não consegue lutar contra isso de maneira eficaz. Por quê? Porque as pessoas estão comigo. Elas sabem que o banheiro não diz respeito a uma questão ideológica, mas uma questão anatômica. O homem entra no banheiro do homem por conta do órgão sexual dele, a mulher da mesma forma. E isso não pode ser jogado para o âmbito simplesmente das ideias, porque eu tenho certeza que nenhum pai gostaria de ver um homem mais velho dentro do banheiro da sua filha mais nova. E isso não é uma questão minha, de direita, é uma questão lógica, racional. Então, quando eles viram que o discurso era muito coerente e muito verdadeiro, eles tentaram, primeiro, né, jogaram para a PGR viu que não há nenhum crime e arquivou também o meu caso, e quando chegou aqui no Conselho de Ética, disse que tentaram me calar, mas os votos foram ao contrário e conseguimos derrubar. Mas eu sei também que é primeiro de muitas, eles não desistem aí, vão ter vários rótulos, vão ter várias mentiras, vários desafios, porque eu sei que em 10 meses que nós estamos aqui, a gente já conseguiu incomodar bastante. Esse incômodo que o senhor cita, ele se dá pelo sucesso que o senhor traz, deputado, porque, claro, um fenômeno, a gente sempre usa essa expressão quando a gente vai falar sobre a sua eleição, quando a gente vai falar sobre o seu protagonismo na política. E isso faz com que o senhor esteja sempre no centro das atenções, principalmente da esquerda, nos debates políticos com a esquerda. Esse incômodo se dá exatamente a essa forma, quando o senhor traz um debate à tona, quando o senhor fala sobre o PT, quando o senhor fala sobre a esquerda, quando o senhor discute assuntos que são de interesse da população brasileira? Eu acho que esse incômodo é gerado porque durante muito tempo o Brasil não teve políticos que falavam a verdade, que representavam as pessoas. E aquilo que um político pode ter mais de gratidão no seu mandato é quando alguém como por exemplo me para no aeroporto ou em algum lugar que eu estou, fala, olha, você fala aquilo que eu gostaria de falar. Então, é incômodo para eles porque a verdade de fato incomoda. Eles tentam me calar, né, já derrubaram minhas redes sociais, já tentaram pedir minha cassação, já pediram até minha prisão, né, e estão, obviamente, todos os dias tentando fazer isso. Por quê? Porque a minha voz está chegando em locais onde eles dominavam, que é o jovem. Então hoje, menino de 10 anos de idade, 12 anos de idade, me para, te vi no TikTok. Por isso que eles querem derrubar minhas redes sociais, porque é um meio, é uma maneira de chegar até eles.
de chegar até as pessoas que eles sempre usaram. E eu não quero usar o jovem. Eu quero transformar ele em algo melhor. Sabe, falar com ele, olha, eu sou jovem, eu erro, eu falho, mas eu sou um cristão, sabe, eu sou uma pessoa que tem um propósito muito claro dentro da política, e assim também você tem que encontrar o seu propósito. Então, assim, eu sou verdadeiro, não escondo as minhas falhas, não escondo os meus erros, e acredito que a gente, sendo genuíno e andando na luz, não tem perigo nenhum. Então eles vão tentar me pegar em tudo quanto é coisa, estão revirando minha cabeça de uma vez, mas não vou achar nada, porque realmente quem anda na luz não tem medo de nenhum tipo de retaliação deles, não. O senhor citou a Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, e claro, essa comparação ela é inevitável entre a ex-primeira-dama e a atual primeira-dama. É o PL e o PT, Sim. é a disputa entre as duas. Ou como o senhor acha que a sociedade brasileira hoje, que o brasileiro enxerga o papel que a ex-primeira-dama Michelle tinha no governo Bolsonaro com o papel que a Janja tem hoje? E no eventual futuro político, o que a Michelle pode ocupar? Eu acho que, como eu disse anteriormente, né, uma pensa em si e a outra pensa em servir. É muito claro, né, o coração da Michelle com relação a trabalhos sociais, enquanto, né, a Janja, ela vendeu isso durante a campanha eleitoral e agora deu para ver que ela está de fato deslumbrada, né, com tudo que está acontecendo após o seu marido aí, né, ter ganho as eleições, né, com viagens de luxo, com hotéis de luxo. Então é muito claro, as preocupações inclusive, né, quando estava acontecendo ali diversas chuvas, né, lá no Rio Grande do Sul, a Janja estava fazendo vídeos ali chegando na Índia. Isso mostra muito de onde está o coração dela. E a Michelle, eu tenho certeza, né, que onde que ela se propôs a estar, seja no Senado, por exemplo, eu tenho certeza que a população brasileira irá apoiá-la. Deputado, vamos falar de Belo Horizonte, eleições de 2024. O PL coloca o nome do deputado estadual Bruno Engler como um possível pré-candidato à prefeitura de Belo Horizonte. Está mantido? O senhor tem alguma chance de disputar a prefeitura? Nos bastidores, eu falava isso com o senhor aqui antes da gente começar a entrevista, corre, né, no bastidor político de que a esquerda, principalmente, teme uma candidatura do senhor. Seria uma alternativa se o PL percebesse que o PT, por exemplo, tivesse chance de chegar à prefeitura de Belo Horizonte? Olha, eu obtive mais de 300 mil votos na capital mineira, fiquei muito feliz com o resultado. Até então tinha 27 mil votos, né, e 29 mil votos em Belo Horizonte como vereador, mas para deputado federal isso cresceu, né, exponencialmente, fruto do nosso trabalho. E, claro, enfrentar ali a prefeitura seria um desafio muito grande. BH passa por problemas sérios, crônicos, até mesmo porque eu vejo que já tem quase 7 anos que a gente não tem prefeito. Para mim, BH é uma cidade largada às traças. Eu disse isso durante todo o meu mandato de vereador. BH foi a cidade que mais ficou fechada durante a pandemia. Eu lutei muito pelos comerciantes, pelas pessoas que trabalhavam em eventos, pessoas que, sabe, estavam fechando comércios históricos em Belo Horizonte, 50, 40 anos, e simplesmente porque, né, o ex-prefeito decidia, fechava a cidade, desligava a cidade e ligava de novo sem nenhum tipo de critério científico e atrapalhava diversas vidas com isso, né? Então, a gente sabe que é um desafio muito grande, mas passarei, né, essa bola assim aí para o Bruno Engler, que é um cara extremamente capacitado, uma pessoa aí que está no segundo mandato de deputado estadual, tem feito aí um bom trabalho, representando também não só BH, mas Minas Gerais, e acredito que BH merece, né, um prefeito que de fato coloque as coisas em ordem, segurança pública, mobilidade, e obviamente, né, contará aí com o meu apoio, não somente nas eleições, mas também na gestão, né, futura que ele tiver aí para poder ajudar a BH, que é uma cidade que tem tudo para crescer, mas que acredito que está aí parada no tempo. Algum nome indicado pelo governador Romeu Zema poderia compor a chapa com o PL? Acredito que é de bom grado, né? O Minas tem um apreço muito grande pelo nosso governador Zema e que inclusive é muito importante na composição aí da prefeitura de BH no ano que vem. Deputado federal Nicolas Ferreira do PL foi o nosso convidado de hoje. Deputado, faço aqui o convite para que o senhor vá à nossa redação do Tempo lá em Belo Horizonte, também que o senhor conheça a nossa redação do Tempo aqui em Brasília, e muito obrigada por receber a gente aqui no PL, na Câmara dos Deputados. O espaço está sempre aberto para o senhor. Eu que agradecer aí ao Tempo, mandar um abraço aí, né, para o meu amigo Medioli, dizer que estamos aqui, né, sempre à disposição, né, aos meus eleitores mineiros e também não eleitores mineiros, né, saibam que
A gente está trabalhando aqui para poder dar voz, estamos representando, fazendo tudo o que é possível para poder fiscalizar e legislar, né, em prol aí de Minas Gerais e do Brasil. Sei que a tarefa é árdua, né, mas a passos curtos e vigorosos a gente vai conseguindo aí mudar esse país aos pouquinhos, tá? Um abraço. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.